Alô, pessoal. Vamos dar início aí a mais uma explicação, né, de como fazer uma atividade sobre currículo, tá? Então, entrando lá na sala de aula, você vai notar que lá em exercício para entregar, nós temos a quarta e última atividade da C2, que é a parte de currículo, tá? Tem um arquivo de instruções do que você deve fazer para poder entregar, tá? É, Além desse arquivo de instruções, aqui em cima, dentro de materiais de aula, eu coloquei, tá, um slide explicativo, tá, sobre o LinkedIn, porque essa quarta atividade ela é dividida em duas partes. Uma parte é você criar uma conta, um currículo dentro do LinkedIn, e a outra parte é criar um currículo usando o Google Documentos ou Word, tá? Então, a quarta atividade tem a ver com o currículo, mas tem que fazer as duas partes, tá bom? Então, aqui dentro de materiais de aula, você vai encontrar lá editores de texto, currículo, você vai encontrar, tá, um slide explicativo, que é um slide resumo, onde eu botei toda a sequência, aonde clicar, né, o que, que você deve digitar, e depois fiz também uma apostila com mais detalhes do que está escrito no slide, tá? Então tem gente que já tem o LinkedIn, beleza? Então entra lá no seu LinkedIn, olha o meu material, o meu slide, vê se a sequência você fez. Porque tem gente que às vezes só cria a conta e não faz mais nada. Tá errado. Tem que, né, você tem que preencher ele com os dados, dados seu, né, o seu currículo, ok? Então, quem não tem, quem tem, faz favor de entrar e verificar, tá? Porque aí eu vou ver. Então, não é só criar a conta no LinkedIn, né? Eu vou entrar no seu LinkedIn e vou ver lá o que você colocou, tá bom? Agora, quem não tem, vai ter que criar. Então, eu coloquei aqui dentro também, né, a sequência, o passo a passo de como criar, tá? Que site que você vai, o que você tem que digitar, ok? Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que resolver é isso, é a questão do seu LinkedIn. Tá? Então, abrindo aqui o meu material, né, você vai ver que o meu slide resumo, né, eu coloquei, né, uma explicação do que é um LinkedIn, né, para que ele serve. Ele é uma rede social, podemos considerar como uma rede social, mas ali você não vai botar a sua viagem, né, a foto da família. Você vai botar informações, né, foto, vídeo, links, informações, mostrando o seu conhecimento, né, um lado mais de empresa, né? Muitas empresas eu sei que na hora que ela vai procurar alguém no mercado de trabalho, ela vai no LinkedIn, tá? Ela vai no LinkedIn, ela gera uma lista, ela, né, faz um filtro lá, aí com essa lista ela começa a fazer todo o processo inicial, entra em contato com as pessoas, né? Conheço várias pessoas que hoje estão trabalhando e continuam trabalhando graças ao LinkedIn. O LinkedIn ele tem uma versão paga, né? E tem uma versão gratuita. Para nós, lógico, a versão gratuita já é morto de bom, né? Já funciona muito bem. Agora, a versão paga é que você vai ter mais direitos, né? Você vai conseguir fazer mais coisas com ele. Aí seria mais no caso de empresa, né? Ou mesmo pessoas que estão procurando emprego, é bom ter a versão paga, porque dali, né, eles te tratam de uma maneira diferente, aí fica até mais fácil direcionar você a vagas, né? Mas para nós aqui a versão gratuita funciona muito bem, tá bom? Bom, então tá aí, ó. Eu fui dando uns prints, né? Se você olhar o meu slide aqui, ó, fui dando uns prints e fui dizendo, ó, clica assim, não sei o quê, né? Só que eu criei esse material em 2023, tá, gente? Pode ser que alguma tela ou algum nome
né, alguma sequência esteja um pouco diferente em relação ao que você for fazer agora, né? Porque o site ele muda, né, gente? Não tem, né, o site não tem como ficar constantemente fixo. Mas não fica muito fora, tá? Se houver mudanças, às vezes é a cor, nome do botão, a posição e assim vai. Aí eu vim colocando, ó, a primeira coisa é criar a conta, né? Ele aceita o Google, né? Então você pode usar a sua própria conta do Google como conta dele, né? Fica bem mais fácil. Aí depois que você entrou, né, lá a minha página, né? Você tem que atualizar a foto. Então isso é passo a passo, né? Primeira coisa, entrar, atualizar a foto. Tem gente que não gosta de botar foto, mas tem que colocar, tá? Isso para o currículo é importante, né? O fato de não ter fotos, cara, nem vai, né? Você sai da lista, né? Isso aí é unânime aí, com todo mundo de RH que você pergunta, né? Porque pode dar a impressão para quem está vendo que você não se importa com aquela ferramenta ou com aquela vaga que você está querendo, né? Então, estou mostrando aqui como é que faz, né? Como é que troca a foto lá, ok? Aí depois você vai vir em ver perfil e vai atualizar as suas informações. Então, para quem já tem ou está criando, a partir de agora é igual, tá? Às vezes o cara já criou, mas não tem foto. Então já arruma a foto e vem lá, ó. Vá em meu perfil, né? E vai digitando item por item, tá? Olha, na boa, o LinkedIn, né? Para quem já usou ou vai usar agora, ele faz um monte de pergunta, cara. Ele faz um monte de pergunta, tá? Ele é bem genérico, então não se assuste com algumas perguntas, às vezes não tem nada a ver com você, né? Então você deixa vazio. O problema é que às vezes tem pergunta lá que se você deixar vazio, ele não vai para frente, né? Então tem que dar uma procurada, ver o que mais detalhes, o que você deveria digitar ali, né? Na pior das hipóteses, né? Você vai inventa algo ali só para fechar a janela e continuar, né? Mas não vai ficar fazendo isso em tudo, tá? Estou comentando que eu já vi acontecer isso. Às vezes você vai por um caminho onde chega uma hora você não sabe o que digita, não tem nenhuma ajuda, você já pesquisou e não consegue saber o que coloca ali, aí não tem como, né, ele não ir para frente. Então, aí a gente acaba inventando alguma coisa só para fechar e continuar. Eu já vi isso acontecer, né? Então é lógico que a gente não deve ficar inventando as coisas dentro do currículo, mas é que é uma ferramenta realmente na boa, muito chata, tá? Eu acho ela muito complexa em termos de quantidade de perguntas, quantidade de botão, quantidade de itens. Mas a gente tem que saber mexer, né? Não é eu que fiz, não é eu que mando, né? É uma coisa que o pessoal usa, então vamos ter que usar de maneira correta. Ou pelo menos 99% dela de maneira correta, tá? Aí depois que você entrou com seus dados, né? Então tá aqui o meu aqui do lado, né? Se você olhar o meu aqui do lado, acho que é o meu oficial, né? Eu tenho um secundário que é um outro e-mail que eu uso para teste, mas acho que esse é o meu oficial, né? Então eu vou entrar aqui, ó, vou ver perfil, né? E aqui, né, onde tiver um lápis, ó, tudo que tiver lápis eu consigo alterar, eu consigo editar, tá? Aí vem aqui, ó, adicionar seção ao perfil. Tá vendo aqui, ó, adicionar seção ao perfil. Isso aqui são justamente as coisas, tá, que você vai acrescentar sobre você, né? Então isso é o que você tem que ir fazendo, porque até agora eu criei, tá? Mas o que, que eu tenho ali de eu fiz um curso, eu sou voluntário, né? Então existe um monte de sessão, né? E às vezes ele vai tentar forçar você a pagar, tá? Ninguém paga nada, ok? Vamos tentar fazer tudo aí o mais, né, gratuito possível e chegar uma hora de pagar, você não aceita, obviamente, tá? Então aí vem ó, a experiência que eu tenho, formação acadêmica. Então, isso aqui é uma sessão,
Então, se eu olhar aqui no meu slide lá, sobre destaque, histórico profissional, formação acadêmica, isso são as sessões é, que a gente tem que passar, tá? Que a gente tem que passar, a gente tem que ver, né? Então, olha lá, adicionar, olha lá, adicionar sessão, olha lá, né? E cada uma dessa aqui, ó, tem os recomendados, tem o principal, então cada uma dessa aqui, né, eu entro e coloco uma informação. Tem coisas que às vezes não tem nada a ver com você, né? Por exemplo, adicionar uma pausa na carreira. É pessoal que parou de trabalhar, foi estudar, né? Então, tem coisas que às vezes não tem nada a ver, mas como o currículo é genérico, né, a gente tem que entender essas perguntas dele, né? Tem o recomendado, aí tem a lista de sessão recomendado, e tem algumas coisas adicionais, né, que você também pode estar colocando para fazer parte ao seu currículo. Lógico que isso aí a gente, né, o principal tem que fazer, tá? Tem coisa do principal às vezes que não cabe a você. O recomendado é também um interesse legal, tá? De você ver. Então, se você olhar lá no meu material, né, justamente é isso que eu estou colocando, né? O que você tem que passar. Aí, depois que isso você está preenchendo, né, o seu, o seu currículo, ok? Com dados que tem a ver com você, competência, conhecimento, projeto, o que você já fez, voluntariado e etc. Depois que você trabalhou com essas sessões, né, ele comenta sobre adicionar pessoas. Isso é uma outra coisa também, né, que é interessante dentro do LinkedIn, você adicionar pessoas. Né? Então ele dá uma lista aqui, né, para você, aqui do lado, ó, né, de pessoas que é interessante você conectar. Né? Seria aquela rede, né? O pessoal chama de networking. Ah, tem que fazer networking, né? Então, sobre o LinkedIn, eu não sou ativo, né? Eu não tenho nenhum tipo de endereço, então eu não publiquei nada, eu estou conectado a várias pessoas, mas, entre aspas, só para conectar mesmo, né? Não é o meu foco principal, mas vocês que estão entrando no mercado de trabalho, é importante, né, você trabalhar com essa parte, ó, minha rede, né? Lá em cima, ó, você clica em minha rede, né? E lá você consegue ver com quem que você está conectado, né? Com quem que você pode conectar, né? A pessoa manda convite, você aceita, ou você manda convite. Lógico, tudo voltado para a área, gente. A área empresarial, tá? Não pense isso aqui no aspecto de, é meu amigo, né? Não, é coisa empresarial, cara. Vai atrás das empresas de RH, vai atrás, né, das empresas que você quer trabalhar, tá bom? Esse é o foco, tá? É interessante também você colocar o seu currículo feito no Word ou feito no Google, tá? Então isso é muito importante. Aí é a segunda parte da atividade, né? Todos devem ter um currículo feito no Word em PDF para poder colocar aqui. Falo Word, gente, feito no Google, né? Em algum editor de texto, tá bom? Mas sempre em PDF, né? PDF, ok? Então aqui eu estou dizendo aonde você vai. Você vai na seção destaque, artigos, links e assim vai indo, tá? Aí vai lá e coloca o seu currículo, tá? Bom, legal. Criei o meu currículo, conectei a pessoas, já coloquei meu currículo original, né, feito no Google, no Word. E agora, então, aí você vai entregar para mim o seu LinkedIn, né? E o que que eu falo entregar para mim o seu LinkedIn? Eu quero ver o seu LinkedIn. Como é que eu faço para ver o seu LinkedIn? Tem um link aqui, ó, informações de contato. Esse é o meu link, tá? Eu posso mexer nele, ó, tem um lápis aqui do lado, né? Eu posso mexer nele. Então tem gente que não sabe, né, onde está esse link, é informações de contato. Então tá aí, ó, o link, né, da minha página. Então, se você for é interessante você botar esse link lá no seu currículo físico, né? Que você fez no Word, fez no Google, né?
Do mesmo jeito que existe e-mail, existe LinkedIn, né? Então o cara vai e coloca o endereço no LinkedIn, tá? Então, gente, assim, é muito botão, eu entendo, né? Mas olha, né, vamos voltar aqui na sequência, né? Criar sua conta, atualizar sua foto, colocar informações dentro de meu perfil, colocar informações dentro de sessões, adicionar pessoas, adicionar o currículo, ter acesso, gerar o link, né? Mexer no link, né? Dá para você mexer, tá? Lógico, não pode ter dois links iguais, mas pode escolher um link mais acessível, tá? E você vai me entregar esse link, que daí na hora de corrigir eu vou clicar nele, eu vou abrir o seu LinkedIn, tá? E você vai me entregar, né, voltando lá, ó, ver perfil, tá lá, ó, aqui, ó, meu link público, tá? Meu link público, ok? É, informações de contato, tá aqui, ó, meu link público, né, eu dei uma mexida nele, ok? E clicando em recursos, salvar PDF. Então, o que você vai entregar para mim sobre o LinkedIn é o link público e o PDF do seu LinkedIn, tá? Bom, então isso está escrito lá nas atividades, tá? Se você abrir lá a nossa atividade aqui embaixo, ó, quarta atividade, você vai ver que é isso que eu estou pedindo, né? Então, como a primeira parte nossa é justamente você gerar o link, acabei de falar, né? Colocar esse link dentro da sala de aula, é bom colocar no comentário, nós já falamos sobre isso, né? E a versão PDF, ok? Não esqueçam de colocar dentro do seu LinkedIn o seu currículo feito no Word ou feito no Google, né? Que eu já comentei também, tá? Então essa é a primeira parte, vale 5 pontos, né? É a primeira parte da nossa atividade. A segunda parte é justamente gerar um, um currículo, né? Existem modelos, pessoal, é pegar um modelo e vir alterando os dados e colocando o dado de vocês, tá? A professora de português, professora de leitura, tá? Ela vai estar passando para vocês esse modelo, tá? Se porventura ela não passou ainda, ela vai passar. Mas se ela não passou, você pode usar um outro aí qualquer, só para resolver o nosso problema, né? Aqui, tá? Preenche lá os dados, é, gera, né, a versão PDF dele e entrega também na sala de aula. Então, são 4 coisas a entregar. 2 relacionado ao LinkedIn, que é o link e PDF do LinkedIn, e 2 relacionado ao currículo feito no Google, que é o arquivo Google e PDF, dando um total de 4 entregas. Essa é a quarta atividade. Como eu dependo da professora de português, às vezes ela não entrou ainda nessa parte, mas ela vai entrar, tá? Então, detalhes sobre o currículo, o que eu digito aqui, como é que eu posso escrever aqui, aí é feito com ela, tá? Eu te ajudo na parte de formatação do currículo, ver se está tudo enquadrado, né, se a letra está legal, se pode melhorar isso, se você está tentando fazer alguma coisa e não está dando certo, eu vou lá e te ajudo. Agora, o que escrever lá dentro, eu deixo para ela, tá, entrar nesse detalhe. Você pode usar o modelo dela ou usar um outro modelo qualquer. Eu sugiro usar o modelo dela, tá? Porque ela vai cobrar isso na matéria dela. Então, se você usar um modelo qualquer, aí você vai ter que fazer de novo. Bom, então essa é a quarta atividade. Eu vou dar um tempinho maior para vocês entregarem, porque depende de outro professor também, né? Eu entendo isso, mas vou dar um tempinho. Então, em sala de aula, você pode ir trabalhando com o LinkedIn e o currículo
feito no Google, né? Bonitinho. Pode estar fazendo isso nas nossas aulas, né? Aí na hora que eu avisar você, ó, pessoal, tem que entregar, aí vocês têm que entregar, tá bom? Pessoal, valeu, muito obrigado e até a próxima aula.